Gênesis 16, do 1 ao 4. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão entendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, entregou sua serva egípcia Agar a Abrão. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Para por aí. Essa é a história. Antes eu quero fazer uma pergunta para você. Primeira pergunta: você já se sentiu importante? Já se sentiu? Tem alguém na câmera lá em cima? Já se sentiu importante? Não, fala a verdade. Já se sentiu importante alguma vez na vida? Então, chega assim, você é convidado para ir numa festa. E aí quando você chega, você fala: Rodrigo, não, seu lugar está reservado. Já se sentiu importante assim? Ou terminar de fazer uma faculdade, aí na colação de grau, chamar o seu nome e você subir. Quem já se sentiu importante? Levanta a mão assim, eu preciso ver se você está comigo aqui. Poxa, todo mundo, que legal, né? Eu me sinto importante quando eu vou pegar um Uber e ele fala: Rodrigo, eu falo: sou eu, cara. Eu me sinto importante, porque cara, ele notou meu nome. Tem coisas simples que me deixam muito feliz. Não, mas você se sente importante quando alguém lembra seu nome, ou quando você é convidado, quando você vai num restaurante caro, né? Delícia, né? Vai num restaurante caro, o senhor puxa a cadeira, você senta, você se sente importante. É verdade, a gente se sente importante. Eu estou me sentindo importante hoje. Eu vou orar por um livro aqui que me deram. Poxa, eu me senti importante hoje. Gratidão, gratidão. Nós vamos orar para agradecer. Sabe que o nosso amigo Pezinho aqui, está aqui na frente aqui. Ele saiu num livro. Olha só, aplauda o Senhor. Olha só. Saiu como uma das pessoas importantes. Uma das pessoas importantes que transformaram a história da música. Muitas músicas que você escutou, escuta, Pezinho compôs. Olha só, está aí. E aqui tem uma frase muito importante, dita pelo Joel J, que eu concordo: pessoas precisam de pessoas. Não tem como viver sozinho. Impossível. O tempo que você vai demorar para chegar lá sozinho vai ser grande. Talvez as pessoas vão te auxiliar, vão te ajudar. Pense em alguém escalando. Se tiver alguém lá em cima, ele te dá a mão, ele te puxa. E aí ele saiu nesse livro, que eu acho que foi organizado pelo Joel J. E está aqui ele, bonitão, hein? Olha só. Senhor, obrigado por essa oportunidade. Nós sabemos que toda a glória é para Ti. Nós estamos aqui brincando, falando sobre o Pezinho, mas nós sabemos que o Senhor é a honra, a glória e o louvor. Obrigado por essa oportunidade. E que a mensagem do Evangelho corra, Pai, através de nossas vidas, através dos dons e talentos que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus, amém. Quem pode aplaudir mais uma vez? Se sentir importante é legal, mas agora eu vou te fazer uma pergunta contrária. Você já se sentiu um derrotado? Eu já se senti derrotado. Mais do que. Não, eu já me senti. Eu vou te contar uma história pessoal minha. Eu estava com uns problemas financeiros violentos lá para o ano 2017, mais ou menos. Eu vou falar porque esse ano é tão importante para a minha vida no final da mensagem. E eu fui no mercado, fiz a compra, e quando fui passar o cartão não passou. Ir embora e devolver a compra é muito difícil.
Se você já passou por isso, você sai dali, você não sabe nem para onde você vai. Você não sabe se pega o item, a moça não passou, negado. Aí já começa, né? Negou o cartão. Você já tá, eu tô tremendo. E negou o cartão de novo. Meu Deus, ó, eu não tenho dinheiro e como você explica? Ela, vou ter que cancelar a compra. Aí não tinha aquela luzinha, ela chamou a moça. Cancelar a compra aqui, moço, não tem dinheiro. Calma, não precisa anunciar que eu estou sem dinheiro. Mas sabe, você se sente um derrotado. Ou quando você faz uma prova que você estudou o ano todo, e quando você vai ver, você errou as questões, errou gabarito, errou coisa, não conseguiu, tremeu na prova, deu branco. Na hora que você vai ver na lista, você chega todo feliz e empolgado. Na hora que você vai ler na lista, seu nome não está lá, você repetiu, não passou, não entrou. Você se sente frustrado, derrotado. Por que eu estou contando essas histórias? Por que eu estou falando de se sentir humilhado, se sentir exaltado, se sentir honrado, ser privilegiado ou não? Por que eu estou contando isso? Nós estamos falando de uma família, Abraão e Sara, que ouviu a voz de Deus em Ur dos Caldeus e recebeu uma aliança fundamentada em promessas. E as promessas para Abraão é: eis que te farei grande, farei de ti uma grande nação, sua descendência será incontável, seu nome será notável pela terra. Será que essa mesma promessa dada a Abraão serviria a Agar? Você consegue entender que quando Abraão sai de Ur dos Caldeus, ele, Sara e mais alguns servos, uma quantidade de ovelhas, de gado, e sai também junto com ele Ló, sua família também, muito bem posicionado, e eles vão para o meio do deserto. É uma família nobre, e quando eles se instalam no Egito, ali eles conseguem uma mulher egípcia, que era escravo entre os egípcios e foi vendida. Ela não é só escrava entre os hebreus, ela é escrava entre os egípcios, uma posição ínfime, uma posição impensada, e ali Abraão adquire. Quando ele sai do Egito, Abraão sai com 318 servos, entre eles pastores, empregados, para fazer tudo. Nós estamos falando de uma família super bem posicionada. Agora Agar é egípcia, Agar é mulher, numa sociedade extremamente machista. Agar é escrava. Ou seja, Agar não é ninguém. Enquanto Abraão está saindo cheio de honras, porque o Senhor está com ele, e mesmo ele tomando uma bronca do faraó ali, do homem ímpio, ele sai de lá mais rico, sai poderoso, carrega uma promessa, está todo mundo na espera ali. Só que Agar sai com ele como escrava, serva de Sarai, tem que fazer tudo para Sarai. O escravo tinha que fazer absolutamente tudo. Sabe quais são as leis para um escravo? Nenhuma. Escravo é um objeto, é como algo que eu comprei. Parou de fazer, machucou a mão, joga fora, compra outro. Esse é o valor do escravo. Agar não tem condições nenhuma de sair da posição que ela está. E agora, já passam mais de 10 anos, Sara não engravida. E agora Sara tem um plano. E o plano de Sara é o plano que dá errado. É o plano imperfeito. Ela fala assim: eu vou te dar minha serva Agar. Abraão tinha um servo chamado Eliezer, de Damasco. E Sara tinha uma serva. Essa é a serva pessoal, que é Agar, do Egito. Sara diz: eu vou te dar Agar, você vai possuí-la. E pela lei da época, quando a escrava tinha um filho do senhor, esse filho era da senhora, não da escrava. Tinha que dar para a senhora. Então seria uma barriga de aluguel, somente isso. Porém, Agar se apegou ao menino. Ela é uma escrava, ela não tem sonho, ela não tem nada, ela não tem posicionamento, ela não tem dinheiro, ela não tem patrimônio, ela não tem esperança, mas ela carrega o menino que está sendo gerado, filho de Abraão, alguém que tem uma aliança com Deus. Como ela não tem nada, ela se apega no que ela carrega.
E ela se apegando ao menino, ela começa a dar um gelo em Sara. Começa a dar um gelo. Automaticamente, Sara começa a maltratar Agar. Essa é uma guerra. É lógico que tem uma sério apontamento sobre o conflito da poligamia aqui, mas não é o nosso assunto de hoje. Mas nós estamos lidando com um problema aqui. Nós estamos lidando com um problema que Agar agora está numa posição diferente. Ela foi tirada da posição de serva, de escrava, e foi colocada numa posição diferente. E agora Sara, vendo toda essa situação, eu acho que Sara pensou: poxa, eu queria engravidar também. Os melhores momentos de gerar um filho eu não estou passando, quem está passando é Agar. Ela está aproveitando tudo. E aí sabe o que Sara faz? Ela culpa Abraão. Ela fala: a culpa é sua, vai cair sobre você tudo isso que eu estou passando. Sabe de quem foi a ideia? De Sara. Mas mesmo assim ela culpa Abraão. Coitado do Abraão. E aqui eu vejo um problema em Abraão, é lógico, né? Abraão, ele era um cara que não pensava em nada. O que? Sara quer? Tá bom. Precisa mentir? Mente. Era essa pessoa. Ele foi transformado lá em Moriá, como nós pregamos semana passada. Mas o que eu quero pontuar aqui é sobre Agar. Agar começa a ser humilhada por Sara, mas humilhada todos os dias. Imagina só uma senhora, porque Sara não era boazinha. Não pensa Sara bonitinha, boazinha, não. Era uma mulher brava, severa. E você vê no texto, ela fala: o juízo de Deus vai cair sobre nós. Imagina só o que ela não fazia com Agar. Pressionava Agar aqui, pressionava Agar ali, pressionava ali, pressionava aqui. E eu vou falar uma coisa para você: quando uma mulher quer pressionar, se segura. Alguém é casado? Sabe o dia que sua esposa não está muito bem, está brava? Sabe? Sabe o dia que tem homem que nem está se mexendo agora. Parou, né? Muda de assunto. Está orando para eu mudar de assunto. Estou até trocando as palavras já aqui pelas orações contrárias. Muda. Quando ela quer mostrar para você, ela esmaga você. Da noite você está lá de joelho falando: Senhor, me perdoa, Pai. Mas quando ela quer me pegar, ela o dia inteiro ela sabe me pegar, até que eu chego lá e falo: amor, perdão, o que eu fiz? Eu não sei, mas me perdoa, eu não sei o que aconteceu. Ela começa a esmagar. A situação em casa devia estar terrível. É Agar com a barriga grande, andando para lá e para cá, passando a mão na barriga e mostra a barriga. Abraão chutou. E Sara? Eu entendo, Sara, é lógico que eu entendo. Eu sei que a situação é conflitante. Até que ela pressiona tanto Agar, que Agar foge. É aqui que começa a mensagem. Agar foge. E ela vai pelo caminho de Berseba. Ela vai tentando chegar no Egito de novo, mas ela fica tão desnorteada que errante, ela fica no deserto de Sur, perdida. E ela para numa fonte, desesperada, sem condições de ir nem para frente, nem para trás, sem conseguir andar, grávida, já quase prestes dos dias de dar à luz. Mas ela fugiu para proteger o que ela tinha. Acho que agora você começou a me entender. Qual é o preço que você precisa pagar para proteger o que é seu? Nem todo mundo tem o privilégio de ser Abraão. Nem todo mundo tem privilégio de ser Sara. Alguns nascerão como Agar. A grande maioria. Uma Agar aqui pregando hoje. E o que é necessário fazer para proteger o que é seu? O que você precisa fazer? Eu estou gerando. Eu vou dar à luz. Eu vou cuidar. Eu vou ver crescer. Porque o que eu estou gerando é meu. O problema entre Sara e Agar era exatamente esse. Era exatamente esse. E Sara percebeu que o que ela não tinha gerado
não era dela. Isso ela percebeu. Não tinha como. Naquela circunstância não tinha como. E além disso, não foi um plano de Deus, foi um plano de Sara e de Abraão, de mais ninguém. E agora Agar está na beira de um poço, no meio do deserto, perdida, grávida, sem condições físicas de prosseguir. Ninguém foi atrás dela. Você já percebeu? Nem Abraão foi atrás dela. Cadê Agar? Ué, Agar sumiu. Ela volta. É escrava. Se ela morrer por aí, a gente compra outra. Eu vou dar um pulo ali no Egito, falo com o senhor lá, pago 2 camelos e trago uma escrava. Porque escravo não vale nada, não tem valor nenhum, é insignificante. Abraão não foi atrás dela. Sara, mesmo vendo que fez tudo errado, também não foi atrás dela. Poxa, é a sua serva, ela te serviu, ela cuidou de você. E por mais daqueles probleminhas ali, vai lá atrás dela. Não, deixa ela morrer no deserto. Pô, nenhum outro escravo egípcio que estava com Abraão foi atrás de Agar também. Ninguém chegou e falou: Abraão, deixa eu ir atrás de Agar, deixa eu achar ela por aí, ela está grávida, tem amor e piedade pelo menos ao menino que vai nascer. Não, ninguém foi atrás de ninguém. Deixa Agar morrer. Mas quando ela estava sozinha no meio do deserto, da dificuldade, do problema, o anjo do Senhor disse: Agar, para onde vais? Pode ninguém ter ido atrás dela, mas o Senhor foi atrás dela, estava com ela. Eu não sei qual é o deserto que você fugiu para proteger o que é seu. Eu não sei qual deserto você entrou para construir a história que você tem construído dia após dia, para salvar a tua família que você tem gerado dia após dia. Você correu para o deserto para poder tentar salvar a tua família, a tua história. Correu para o deserto para salvar a tua empresa. Foi isso que aconteceu. Ninguém foi atrás de você. Amigos do passado não foi. Existem pessoas que foram abandonadas no meio do deserto. Pode ninguém ter ido atrás de você, mas o Senhor sempre estava do teu lado te vigiando. Ele te perseguiu no meio da dificuldade do deserto e está te perguntando hoje: ei filho, o que você está fazendo aí? Para onde vais? Para onde vais? É interessante, porque ela fugiu para o deserto, porque ela sabe que deserto é caminho, é transição, é lugar de sair de um ponto para ir para outro. Caminho é passagem, isso é deserto. Ela correu para o lugar certo, porque ela queria mudar o destino dela. E é exatamente o que fazemos, tomamos decisões para mudar o nosso destino, mas quando nós vamos ver, as nossas decisões nos levaram para dentro de um deserto e nós ficamos perdidos. Nós estávamos perdidos até ser encontrado. Eu acho que você entendeu. Você estava perdido até ser encontrado. Você estava sozinho até ser achado. O Senhor te encontrou no deserto da tua história, da tua vida, te achou e te pergunta hoje, te chama pelo nome. Sabe como é que você chama um escravo no mundo antigo? Psh, vem cá. Ei, vem. Isso é escravo. Agora, o anjo do Senhor chamou Agar pelo nome. Lembra que eu falei do Uber? Você deu risada, não é? Agora quem te chama pelo nome, disse que você é dele, é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Mesmo que você tenha nascido egípcio, escravo, sem condições de nada, sem nenhuma notoriedade na história, pode ser que você foi humilhado até hoje, você pode ser humilhado pelo resto da vida neste mundo, mas você não precisa ser exaltado pelos homens. Isso passa, ou não passa? A gente é exaltado aqui, daqui a pouco passa. Tem gente que é grande hoje, amanhã some, desaparece. É assim, esse é o reino dos homens. Por isso que nós não temos que ser notado pelos homens, mas notado por Deus. Notados por Deus, chamados por Ele. E uma coisa que eu digo a você: Ele sabe o seu nome, Ele sabe quem você é. Deus se preocupou com uma escrava egípcia. Uma escrava egípcia estava nos planos de Deus. Não é só o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É o Deus de Agar, é o Deus do Rodrigo, e é o Deus de mais quem?
De quem? É o Deus de mais quem? É o Deus que salva todas as nações, que entregou o seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Deus que chamou Agar no meio do deserto. Pode estar aí perdida, eu te achei, eu te resgatei. Agar. E ele faz duas perguntas: sobre o passado e sobre o futuro. Tem mais um ponto aqui. Anjo do Senhor está escrito em letra maiúscula, e é a primeira vez que isso acontece no texto bíblico. Quando o anjo do Senhor está escrito com letra maiúscula, eu acredito que você sabe que é teofania, é a presença do próprio Deus. E essa preocupação do autor de Gênesis, no capítulo 16, retratou isso da forma certa. Colocou anjo do Senhor com letra maiúscula, para demonstrar que quem foi lá no deserto não foi um mensageiro. Não foi um mensageiro. E olha que o mensageiro do Senhor com letra minúscula já foi buscar Isaías, Jeremias, Ezequiel. Mas Agar foi o próprio Deus. O mesmo Deus que falou com Abraão lá em Ur dos Caldeus. Mas Abraão era de uma família nobre, rica, poderosa, né? É o mesmo Deus que agora está falando com Agar. Porque o que você tem não importa para Deus, mas sim quem você é. Ninguém compra Deus. Ninguém compra Deus. Ninguém manda em Deus. Ninguém pode dar o valor. Está aqui Deus, faça. Não, porque Ele faz como Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer. E agora mostra a infinita misericórdia de Deus e a graça derramada na cruz, que nos mostra que a cruz não é o meio do caminho, mas o início de tudo. Deus se preocupou com a egípcia. Abraão, você acha mesmo que eu estou construindo só um povo para mim, que nasceu aqui nessa terra? Todas as nações se prostrarão. Essa é a promessa de Joel. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Toda língua. Agar, passado, de onde vem? É a primeira pergunta que o Senhor faz quando te encontra. De onde vem? Ou, qual foi a sua história até aqui? O que te fez chegar aqui? O que te fez chegar nesse momento aqui, que você está em lágrimas, agora aqui, assistindo essa ministração? O que te fez sair da tua casa hoje, num domingo, e vir aqui, sentar e falar: Senhor, fala comigo? É o deserto da tua história. Você chegou aqui como? Me conta o teu passado. Me conta, de onde vens? De uma família que te rejeitou? De ser espancado na infância ou abusado? É daí que você vem? Ou é de alguma decepção amorosa e você chegou aqui e não está aguentando mais? Ou é de uma depressão profunda que você não consegue, não tem forças de sair? Ou é de uma doença que o médico já disse que não tem mais jeito, e você chegou aqui e falou: eu estou aqui no deserto, eu não sei mais o que fazer, eu estou sendo perseguido por todos? Ou é de uma empresa falida, você chegou aqui hoje no meio desse deserto perdido? Quem está no meio do deserto perdido não sabe para onde vai, de onde vem, para onde precisa ir, quais são os propósitos, quais são os projetos, o que deixou para trás. A única coisa que ele traz é o medo da sua história. E é isso que nós trazemos na bagagem da vida, e paramos no meio de um deserto, prontos para morrer. Mas quando nós estamos no meio do deserto, no pior momento da nossa história, é que o Senhor nos encontra e extrai o melhor de nós. E é exatamente neste momento da tua história, que você chegou até aqui, o Senhor está te perguntando: de onde vens? E aí você está dizendo para Ele: essa é a minha história, é daqui que eu venho. Porque a história que carregamos é o nosso passado. Essa é a história que carregamos. Esse é o fardo que carregamos, até se encontrar com Jesus. Porque quando nos encontramos com Ele, o nosso passado já não importa mais. Agar, de onde vens? Minha senhora me humilha muito. Eu estou grávida. Eu fiz tudo o que eles pediram. Eu abri mão do teu relacionamento com
com quem eu amava, para dar um filho para aquele senhor, e agora eles me distratam, eles me humilham. Eu fiz tudo para todo mundo, mas ninguém fez nada por mim. Você já deve ter dito essa frase. Tento ajudar todo mundo e só tomo na cabeça. Já deve ter dito isso também. Faço tanto por tantos, e agora que eu preciso, sumiu todo mundo. Senhor, essa é a minha história. Sou escrava, humilhada, sem rumo, sem direção. É isso que me trouxe aqui. A dor, o rancor. Minha família está destruída, minha vida está destruída. E a segunda pergunta: para onde vais? A primeira ela responde, a segunda não. Quem está perdido não sabe para onde vai. Mas tem uma questão aqui. Agar estava tentando fugir. Diz assim: fugir. Mais alto: fugir. E o Senhor não te chamou para ser um fugitivo. É normal que tentamos fugir para proteger tudo que nós amamos, mas o Senhor jamais aprovará você ser um fugitivo, porque quem foge do processo jamais vai viver o propósito, vai continuar fugindo. Existem milhares de pessoas em igrejas fugindo dos seus processos, que nunca viveram o verdadeiro propósito de Deus, e chama as misericórdias do deserto de promessas. Maná não é promessa, cordoniz não é promessa, água no deserto não é promessa. Isso é misericórdia, é favor. Multiplicação de pães e peixes é misericórdia, não promessa. Isso é misericórdia, é Deus tendo pena da humanidade pelas suas necessidades e fazendo um favor. Favor. Eu já recebi muitos favores. No meio do caminho eu senti fome e o Senhor me deu pão, mas eu jamais posso chamar esse pão de promessa, porque pão que é promessa é o vivo que desceu do céu. Água que é promessa é águas vivas que correm e jamais cessarão, que o Senhor deu à mulher samaritana. Agar, volte para sua senhora. Agar, volte para sua senhora. Peraí, eu fugi de lá. Não, agora você vai voltar. Você vai voltar. Mas por que eu vou voltar? Eu vou ser humilhada de novo? Vai. Mas eu vou ter que suportar tudo isso? Vai. Mas vai ser difícil? Vai. Vai doer? Vai. Eu vou ter que chorar? Vai. Mas quando isso terminar, você vai estar muito mais forte do que quando você entrou. É exatamente neste processo que eu estou te moldando, que eu estou te formando, que eu estou te fazendo forte. Agar, você não será mãe de qualquer um. O teu filho será valente, e dele terá uma descendência que será incontável sobre a terra, e viverá pela espada, e lutará, e terá muito terreno, muita terra. Ele será dono de tudo que você vê ao redor aí, é dele. Ele vai ser forte, valente, como um jumento, e não vai parar. Para ser mãe de um menino como esse, volta para o seu processo. Mas eu tenho que ser humilhado. Se for necessário ser humilhado para construir um testemunho, eu serei. Se for necessário sofrer e chorar para construir um testemunho, eu chorarei. Abrir mão do meu direito, da minha vontade, daquilo que eu quero, para gerar aquilo que o Senhor quer que eu gere, eu farei. Pois eu sei que o propósito vale mais do que este momento. Então por isso, eu entrarei no processo, e eu só vou sair desse processo na hora certa que o Senhor abrir para mim o caminho. Enquanto o Senhor não aplanar o caminho e não me mostrar a direção, eu não irei. O Senhor está contigo, está falando para você. Se o processo agora ainda é enfrentar este momento de humilhação, enfrente. Isso é só um processo, e processos passam. Processos passam.
O que você tem que manter vivo no teu coração é que você está a caminho do propósito de Deus, e foi Ele que chamou, e se Ele chamou, Ele garante. E deixa eu te dizer mais, se você fala assim, eu não vou conseguir, deixa eu te falar algo, não é na tua força, mas na força do teu Deus. Não foi Ele que te escolheu, não foi Ele que te chamou, então Ele estará contigo. Vai à sua frente, guerreia as suas guerras, batalha as suas batalhas. Lembra o que está escrito no Salmo 121, verso 4? Ele não dorme nem cochila. Não dorme nem cochila. Não dorme nem cochila. E neste momento, quando Agar ouve isso, ela decide voltar. Ela ouve isso do Senhor, a promessa que Ele derramaria sobre Ismael. Ou seja, uma promessa que era só de um homem poderoso que saiu de Ur dos Caldeus com um monte de servo, agora vai ser depositado numa escrava. Eu vou trazer uma lembrança de Paulo aqui. Vou começar com uma ilustração e trago a lembrança de Paulo aqui. O recipiente pode ser até simples, mas o que dá valor é o que tem dentro. O recipiente pode ser de barro, mas o que tem dentro dele é o que dá o valor a ele. E Paulo retrata isso muito bem. Nós somos vasos de barro para a honra. Agar podia ser uma escrava egípcia, humilhada, mas a partir de agora ela carregava uma aliança que era independente de Abraão. Você consegue entender isso? Abraão pode abandonar Agar, mas o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Antes, Agar depende de Abraão. Quem está me entendendo? Pois a aliança de Abraão tem impacto em mim. A partir de agora, Deus promete a Agar. Deus fechar um acordo de aliança com Abraão é uma coisa que a gente olha e fala, poxa, é lógico, Abraão, homem, judeu, hebreu, né? Tá ótimo. Agora, com uma mulher que não tem nem nada na mão para poder fazer um sacrifício e fechar esse pacto de aliança, uma egípcia, uma escrava, grávida, no meio do deserto, fugitiva, criminosa em seu tempo, Deus fechou uma aliança com ela ali naquele momento. Abraão pode abandonar, mas Deus não abandona. Deus não abandona os seus. Agora está sobre você uma aliança. Eu tenho uma aliança com você. E agora você não depende mais da aliança de Abraão. Eu tenho uma aliança com você. O menino vai nascer e o nome dele será Ismael. Quando ela termina de ouvir isso, ela fala uma palavra que é o tema da nossa mensagem. Tu és o Deus que me vê.